Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Deco na área, excelente sábado a todos vocês. Hoje é dia de pessoal curtir o final de semana, eu vou ter trabalho o tempo inteiro, mas a gente não para aqui um só minuto, né? Porque temos que trazer informações para vocês, também temos muitas coisas a fazermos aqui, porque é dia de produzir. Então, produzir é com o Deco SRN. Então, você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos e aciona o sininho de notificação. Lembrando, hoje tem Marrocos e Portugal ao meio-dia e Inglaterra e França às 4 horas da tarde. É dia, então, de bet nacional, a bet dos brasileiros, a que tem a melhor cotação do mercado. O link está no chat, né, fixado, e também no comentário fixado. Então já clica ali e já faça a sua aposta, né? Que vergonha ontem a seleção brasileira, o maior culpado indiscutivelmente, treinador Tite, né? O Tite esteve com a seleção brasileira desde a Copa de 2018, tá? Já há 6 anos no comando e não conseguiu dar um padrão a esse time, né? A gente falou isso aqui bastante ontem no canal Deco SRN, na nossa live, né? Troca de um ponteiro por outro ponteiro, mas aí aquele ponteiro que era o Rodrigo, que rende melhor para o lado direito, foi jogar no lado esquerdo, e o Martinelli, que era o jogador que melhor se assemelha ao Vini Júnior, foi preterido na partida de ontem, e o Martinelli fazendo uma ótima campanha, né, na Copa do Mundo, foi muito bem nos jogos que entrou, só que aí o Tite resolve fazer aquela mudança para falar que fez algo diferente, só que nem ele mesmo acreditava naquilo. Com isso, né, o final triste que a gente viu, ele abandonando todos os jogadores na saída de campo, jogadores croatas, né, indo lá, né, e sendo mais canhotos até mesmo do que o próprio comandante da seleção brasileira, a saída dele, mas isso mostra só o que a gente já vem falando há algum tempo sobre a questão dos treinadores brasileiros, né, cara? Infelizmente, hoje, para a seleção brasileira, não há nenhum que tenha condições de nos levar ao hexacampeonato. Então, que o Edinaldo pense bem, faça a proposta a quem deva fazer, né? E, para mim, os dois nomes indiscutíveis, Guardiola, que acho que dificilmente sairá lá do Manchester City, e o Jorge Jesus, que a gente vai falar aqui, o Jorge Jesus, que acredito que poderá sim ser o treinador da seleção brasileira. Era tudo que o Jorge Jesus queria, apesar de nós rubro-negros querermos a volta dele. Acho que vai ser bem bacana você ter um Jorge Jesus na seleção brasileira e ter um Vitor Pereira sendo o treinador do Flamengo, tá? Então, vamos lá, a torcida do Flamengo detonou o Tite em vários sentidos, tá? Dentre eles, a questão de não levar o nosso Gabigol, tá? Custou o Hexa, a torcida do Flamengo se revolta na web e detona Tite pela ausência de Gabigol na seleção brasileira. Na opinião dos flamenguistas, o atacante seria muito mais útil, principalmente na disputa de pênaltis. Cara, quando o cara faz uma convocação numa seleção brasileira, ele tem que pensar em tudo isso. É uma competição de tiro curto, amigos, né, que pode ir para prorrogação e para pênalti, como aconteceu ontem. E aí o que você faz? Você tem que ter jogadores capacitados para isso, né? Capacitados para isso. E a gente viu que não estavam, né? Por exemplo, o Rodrigo, que é um jogador que bate muito bem na bola, é um jogador que tem essa facilidade, foi colocado como primeiro batedor numa disputa importante para ir para uma semifinal de Copa do Mundo. O correto seria ele colocar os jogadores mais experientes para bater primeiro. Poderia ser o Neymar, poderia ser até o próprio Casemiro, né? Então, absurdo o que o Tite fez, as escolhas dele, colocar o Neymar como último cobrador. Cara, é inacreditável o que a gente viu ontem em relação a todas as escolhas do Tite, né? A questão da saída do Vinícius Júnior, né? Tem jornalista aí, né, sinceramente, mandando mal pra caramba, falando que o
O Vinícius Júnior, a culpa é da torcida do Flamengo que fez pressão para o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior prejudicou o futebol de outros atletas, como o Paquetá, que foi jogar numa posição de segundo volante. Pelo amor de Deus, cara. Ele acha o quê? Que o Paquetá ia jogar de ponteiro esquerdo? Pô, ele precisa estudar melhor os jogadores, né? Ele precisa estudar melhor os jogadores, as suas características. E precisa estudar melhor o Vini Júnior. Dos 8 gols da seleção brasileira, o Vini participou de 5, meu amigo. De 5. O que o ser humano não faz para engajar nas redes sociais? Correto? Eu acho que a pessoa tem que analisar muito melhor do que vem analisando. Com a gente, não. O nosso ponto forte é a análise. Não é porque o Vini é jogador cria do Flamengo que eu estou defendendo ele aqui, não. O Vini foi muito injustiçado. O Vini foi muito injustiçado nessa Copa do Mundo. Muito. Sempre o primeiro atacante a sair era ele. Nesse último jogo que o Tite resolveu tirar o Rafinha porque não dava. Não tinha condição. O Rafinha foi uma decepção na seleção brasileira. E se manteve como titular do primeiro ao último jogo. Porra, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Agora culpar o Vinícius Júnior, sinceramente, é inacreditável. E a torcida do Flamengo tá irada, porque não levaram o Gabigol. Não só pela disputa de pênalti, meus amigos, também pela questão dele ser decisivo nos 90 minutos. O Gabigol pode estar sumido o jogo inteiro, como aconteceu na final da Libertadores de 2019, que quase saiu de campo. Quase o Gabigol saiu de campo, reclamando no intervalo para o Jorge Jesus que estava sentindo dores. E Jorge Jesus falou para ele: fica, você vai ficar e vai decidir. E não deu outra, meus amigos. Não deu outra. Foi lá e meteu 2 gols no River Plate. Fomos campeões da Libertadores em 2019. Jogador decisivo demais. Ele tem o jeito dele fora de campo. Problema, o Tite não vai casar com ele. Vai estar lá com ele durante 20 dias, 22 dias. O Tite poderia ser salvo pelo Gabigol, por exemplo. Então, absurdo o que o Tite fez, nas suas convocações, nas suas escolhas dentro de campo. Volto a falar, falei ontem demais sobre convocação de Fred, Dani Alves, não pelo jogador que ele foi, e sim pelo que ele é hoje, Para mim é um ex-jogador em atividade, com todo respeito ao Dani Alves. Convocação também do Gabriel Jesus, já sentindo dores, estava nítido. Não tinha lesão, beleza, poderia não ter, mas alguma coisa estava errada com ele. Eu acompanho o Arsenal direto, ele já vinha 6, 7 jogos sem performar como estava performando quando ele chegou no Arsenal. Então, inacreditável essa convocação. E por que não o Gabigol, cara? E por que não o Gabigol? Mas vamos pontuar aqui, 5 erros do Tite que causaram a queda, segundo o mundo rubro-negro, ok? Só para a gente colocar para vocês, primeiro, convocação desequilibrada, tá? A gente vai falar os 5 pontos e depois analisarmos. Tite anunciou a convocação da seleção brasileira em 7 de novembro com 26 nomes. Um problema ficou claro imediatamente. Havia um desequilíbrio claro no número de jogadores por setor de campo. Tite levou 9 atacantes, mas apenas 8 defensores, sendo 4 zagueiros. O treinador recebeu muitas críticas por apostar em Dani Alves, mas não levaram um 5º zagueiro como Gabriel Magalhães. Então, cara, é isso que eu ia falar. Ele não levou um zagueiro canhoto, que poderia até fazer aquela lateral esquerda. Ele teve que botar o Brenner, num dos jogos, que ele não poderia contar com o Danilo, e botar o Marquinhos de lateral esquerdo. Olha que absurdo, cara. Absurdo. Perfeita essa colocação dessa convocação desequilibrada, tá? Falar agora sobre as escolhas injustificáveis, é o segundo item. Daniel Alves certamente foi o símbolo das escolhas estranhas feitas por Tite, mas houve outros casos. Gabriel Jesus passou a Copa de 2018 como titular sem marcar um gol, mas reapareceu na lista. Depois se descobriu que ele estava machucado antes da Copa. Gabriel Martinelli foi outro nome que não parecia pronto para jogar na Copa. Fred também recebeu muitas críticas. Eu vou discordar apenas do Gabriel Martinelli, tá? Eu acho que ele acertou na convocação do Martinelli. Foi bem na Copa do Mundo quando teve a oportunidade. E ali naquele lado esquerdo não tínhamos nenhum problema, Só acho que ele deu pouca minutagem para o Vinícius Júnior. Correto? Deu pouca minutagem.
Sempre quando havia uma necessidade de mudança, ele tinha que tirar o Vinícius Júnior. Tá? E uma outra coisa, eu não entendi sinceramente a convocação do Brenner, jogador que teve uma oportunidade e foi logo convocado. Tá? O terceiro item, ausências sentidas. Por escolher mal, o Tite ficou sem opções quando precisou mudar o time. Faltou um jogador versátil, como o Scarpa, do Palmeiras, que teve o melhor ano da carreira dele no Palmeiras. Não havia ainda um quinto zagueiro como Gabriel Magalhães. Outra lacuna foi um atacante com sangue nos olhos como Gabigol, que inclusive teria sido importante nas cobranças de pênalti. Concordo também do Gustavo Scarpa. Falei isso ontem na minha live. O Gabriel, o Scarpa, né, o Gustavo Scarpa, na final da Libertadores de 2021 contra o Flamengo, ele jogou como ala no sistema de 3 zagueiros do Palmeiras, né, com Piquerez, Luan e Gustavo Gomes, e ele fez aquele lado esquerdo ali, e na hora da recomposição formava uma linha de 5, jogando como lateral esquerdo, ajudando na marcação, sem contar as outras posições, a posição dele mesmo, que é meia por dentro. Né? Um jogador hiper versátil, ótimo das bolas paradas e seria importantíssimo também numa disputa de pênalti, tá? Erro também do treinador, tá? Em vez do Fred, convocava o Scarpa. Simples assim. 4. Conservadorismo nas substituições. O jogo da eliminação foi mais um exemplo da dificuldade de Tite em ser ousado na hora de mudar suas peças. O treinador trocou Rafinha por Antony, Vinícius Júnior por Rodrigo, Richarlison por Pedro. E no fim trocou Paquetá por Fred, ou seja, sempre 6 por meia dúzia. O talento de Neymar ia garantindo a classificação, mas o Brasil acabou punido pela falta de visão do seu treinador. Foi o que eu falei naquelas últimas substituições do Tite, né, quando ele tira o Militão e coloca o Alexandre, traz o Danilo ali, né, o que acaba acontecendo? Cara, ele precisava de uma linha de 4 bem firme, né, que não haveria necessidade de subirem, exatamente para não se pego num contra-ataque, como aconteceu com o time a seleção da Croácia, nos pegou, né, e ele tira o Militão. O Militão estava cansado. Duvido que ele estivesse mais cansado do que o Danilo. O Danilo foi um jogador que ficou fora de 2 jogos da seleção brasileira devido à lesão, né? Houve uma queda física dele. O manteve lá, cara, e naquele lance do gol ele só fez figuração. Ele estava sentindo câimbras, né? O correto era ter mantido o Militão. Fala, Militão, você não sobe mais o ataque. Ele, como zagueiro, ele tem essa noção total, né? E pegava o Alexandre e fechava ali também. E aí a pergunta é, por que Casemiro e Fred subindo demais o ataque? Era para manter posicionamento. Não havia a necessidade dessa loucura. E na verdade quem deveria ter entrado não era o Fred, e sim o Fabinho, se o Casemiro já estava cansado. Mantinha o Fabinho atrás do Casemiro, né? Liberando ele a mais para ir ao ataque, caso houvesse necessidade, né? Mantinha uma linha de 5 tranquila, né? Mas não foi isso que a gente viu. Viu um time totalmente bagunçado na hora da recomposição defensiva, com 3 ou 4 ali no máximo, contra 5 ou 6. Né? Se tivesse Fabinho e Militão, dificilmente o Brasil teria tomado aquele gol. E para terminar, né, o último ponto, falta de comando e panelismo. Neymar é um craque geracional, mas falhou na imensa maioria dos momentos decisivos, principalmente na seleção. Tite jamais se impôs sobre a camisa 10, né? Eu, por exemplo, fiz várias críticas, né? Eles estão falando aqui, duras, de que Rafinha tinha a condescendência de Tite após seguidas mais atuações por ser parceiro de primeira hora de Neymar. Na disputa por pênalti contra a Croácia, Tite não ordenou Neymar a cobrar o primeiro pênalti, pois seria recomendável ao dono do time. Tá surreal isso, né, cara? Você ficar à mercê de jogadores, né, cara? Isso aí não dá, não tem condição, tá? Então, que venha agora um treinador europeu, tá? Que o jogador não vai pintar e bordar com ele. É isso, é aquilo e acabou. Não tem aquele amigo de fulano, amigo de ciclano, que vai seguir as ordens de jogador. Não, isso não vai acontecer. Por isso, meus amigos, que a gente aqui fala sobre a questão do Jorge Jesus, tá? Jorge Jesus cogita deixar Fenerbahçe antes do final do seu contrato. Olha aí, meus amigos, para assumir a seleção brasileira, tá?
Então, é essa questão. O Jorge Jesus cogita deixar o Fenerbahçe antes do término do contrato, que se encerra em maio de 2023, para se tornar treinador da seleção brasileira. Isso porque o treinador português tem um sonho de comandar a seleção brasileira. A informação foi divulgada inicialmente pelo companheiro, né? Diogo Dantas, tá? Do Globo. Eu vejo o Jorge Jesus com grande potencial, mas a gente vai ficar chateado. Mas, porra, sacanagem, a gente tinha que voltar pro Flamengo. Gente, tudo bem, cara. A gente tá com o Vitor Pereira, não reclamem de barriga cheia, porque o Vitor Pereira é um baita do treinador, tá? É um baita do treinador e vai, sinceramente, fazer um ótimo trabalho aqui. Falar aí sobre as voltas dos jogadores do Flamengo, né? Estão voltando nesse momento, né? Pedro e também o Everton Ribeiro, né? O Flamengo que perdeu um dinheiro porque eles não continuaram na Copa do Mundo. O Flamengo ganharia por dia $10 mil por cada jogador, tá? Mas enfim, faz parte. O que me interessava era que esses rapazes trouxessem o título para o Brasil, né? Para a gente exaltar demais que a seleção brasileira estava com bastante jogadores do Flamengo ou cria do Flamengo, tá bom? É isso, né? Sobre o Jorge Jesus, os torcedores querem mesmo o Jorge Jesus, tá? Sobre o Tite já falei, né? Galvão Bueno criticou bastante, com toda a razão, né? Falou que gosta muito dele, mas inadmissível a questão dele ter saído. Todo mundo criticou a postura dele de não ter ido no campo, né? Falar com os atletas, né? Ser carinhoso com os atletas, com meninos, conforme o próprio Galvão Bueno disse também sobre os erros do Tite durante a Copa do Mundo, né? Sobre a questão do pênalti, né? Ninguém entende o porquê do Neymar ser o quinto cobrador, né? Foi o Neymar que pediu, não interessa, ele é o comandante, ele que tem que ordenar. Jogador nenhum pode estar acima da seleção brasileira. Não acredito que tenha sido isso, mas, cara, se for, não existe, entendeu? Tá aí o resultado, quem acabou pagando foi ele, tá? Cara, falar aqui sobre um absurdo, né, com Vinícius Júnior. Primeiro, eu já falei do jornalista lá, botando meio que a culpa total no Vinícius Júnior, e sobre isso, e ainda botou que a pressão da torcida do Flamengo. Cara, é inacreditável você ter que escutar isso, né? E teve um desafeto dele lá na Espanha, um jogador do Cádiz da Espanha, utilizando figuras de macaco para comemorar a eliminação do Brasil. O nome do zagueiro do Cádiz é Ivan Alejo. Fez publicação racista após o Brasil ser eliminado da Copa do Mundo. Em seguida apagou o post, tá? Os caras até printaram essa questão. Após registrar o pensamento com emotions nas redes sociais, Ivan Alejo apagou a publicação para tentar contornar a situação. O espanhol fez um novo post no Twitter com a seguinte escrita: como tenham visto, eu apaguei um tweet porque me dei conta de que se havia feito uma interpretação que não era o que eu queria transmitir, e corrijo, tá? Surreal, mentiu, né? Mentiu, ninguém é bobo, ninguém é idiota, tá? Lamentável ainda haver esse tipo de situação, principalmente com o Vini Júnior, que é um cara hiper do bem, tá? Hiper do bem. Então, acho um absurdo o que fizeram com o Vini Júnior, tá? Com o Vini Júnior, ok? Então, é isso, galera. Agradecer a vocês aí. Muito obrigado pela audiência, tá? Que Deus abençoe e os proteja, tá? Daqui a pouquinho teremos novas informações, tenho certeza disso, tá? E pedir para o pessoal aí, primeiro agradecer, chegamos a 295 mil, faltam menos de 5 mil novos amigos para chegarmos à marca de 300 mil inscritos. Quando chegarmos a 300 mil inscritos, estaremos sorteando um manto sagrado, tá? Um manto sagrado. Então, meus amigos, vamos lá, vamos dar aquela moral, chegar a 300 mil. E também, ó, pessoal que tem Instagram, mas o pessoal do YouTube, né, que vocês estão me acompanhando aqui, estão sabendo por aqui, pessoal do Instagram, Deco SRN Oficial,
é o nosso Instagram. Chegar a 100 mil, faltam 7.500. Eu vou sortear um boné, tá? Aqui, ó. Tá? Um boné. Vou fazer um boné desse do Deca CRN, se essa galera gosta, ok? Vou fazer um boné desse para vocês, para sortear quando chegarmos a 100 mil inscritos no Instagram, tá? Então, o pessoal que puder nos ajudar no Instagram também, estamos com 92.500, ajuda demais, falou? E fiquem com Deus, Deca CRN Oficial no Instagram. Abraço a todos, até daqui a pouco, saudações rubro-negras.